Hoje a gente vai mergulhar num desafio que é o dia a dia de muita equipe de saúde, sabe? Que é decidir a hora certa de tirar um paciente do suporte respiratório. E a gente vai focar especificamente na cânula nasal de alto fluxo, a famosa CNAF. É um momento super delicado na recuperação, um passo que, nossa, pode mudar tudo. Pois é, a tecnologia hoje em dia ajuda a salvar muitas vidas, né? Mas a recuperação é uma outra jornada, cheia de obstáculos. Então, o paciente estabilizou. E aí? A grande pergunta que fica é: como é que a gente ajuda essa pessoa a voltar a respirar sozinha, mas com segurança, sabe? De um jeito que realmente funcione. Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada num caso clínico. Fica muito mais fácil de visualizar por que essa decisão é mas tão crítica no dia a dia de um hospital. Então, vamos imaginar a cena. Um homem de 56 anos, ele está internado lutando contra uma pneumonia bem grave por Covid-19. Esse é o nosso paciente aqui da análise, um caso hipotético, claro, mas totalmente inspirado em situações que acontecem de verdade. E a situação dele é bem delicada, viu? Ele está respirando umas 26 vezes por minuto. E mesmo já recebendo oxigênio, o corpo dele continua brigando por mais ar. Dá pra ver, sabe, aquele uso da musculatura do pescoço, do peito, é um sinal clássico de que o esforço para respirar está enorme. Aí, claro, a equipe médica age rápido. Ele é colocado na cânula nasal de alto fluxo, a CNAF, e com o suporte no máximo. 60 litros por minuto de fluxo e oxigênio a 100%. É para dar aquele alívio, aquele fôlego que o corpo dele está precisando desesperadamente. E o resultado vem, e que bom que vem. Em 48 horas, a melhora é nítida. A saturação de oxigênio sobe para 97%, a respiração acalma, caindo para 20 incursões por minuto, e o melhor, aqueles sinais de esforço sumiram. Que alívio! Ok, ele está melhorando. E agora? Eis a pergunta de $1 milhão. Quando e, principalmente, como começar a tirar esse suporte? É exatamente essa a dúvida que paira no ar para a equipe médica. E é aí que a gente chega no X da questão. Como diz a citação, essas decisões muitas vezes ficam totalmente a critério do clínico, sem um guia, sem um caminho claro a seguir. Ou seja, não tem uma receita de bolo. Cada profissional acaba seguindo a própria experiência, e isso cria uma variação enorme de conduta entre hospitais e até dentro do mesmo hospital. Tá, mas por que é tão complicado assim? Para entender o nó dessa questão, a gente precisa mergulhar um pouquinho na fisiologia. A CNAF, na verdade, faz 2 trabalhos ao mesmo tempo, e é isso que a gente vai ver agora. Pensa na CNAF como um aparelho 2 em 1. A primeira função todo mundo conhece, fornecer oxigênio. É o mais óbvio. Mas tem a segunda função, que é mais sutil, mas importantíssima, o suporte ventilatório. O que isso quer dizer? Basicamente, o aparelho ajuda a diminuir o trabalho que os músculos respiratórios têm que fazer. Deixa a respiração menos pesada. Mas como ela faz isso? O segredo está num conceito chamado espaço morto anatômico. Pensa assim, quando a gente expira, um pouco daquele ar cheio de gás carbônico fica parado ali, na garganta, na traqueia. Esse ar não participa da troca de gases, ele só ocupa espaço. É o ar velho. E aqui vem a mágica do alto fluxo. Ele funciona como um soprador de folha, sabe? Ele literalmente lava esse ar velho, cheio de CO2, para fora do espaço morto. O resultado? Cada inspiração traz mais ar novo, mais oxigênio. A respiração fica muito mais eficiente. E o gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Quanto maior o fluxo que a gente dá, menor a frequência respiratória do paciente. Ele não precisa mais respirar tão rápido para compensar. O esforço diminui. Então, a gente volta para a pergunta central. Esse paciente precisa só de mais oxigênio? Ou ele ainda depende daquele sopro do alto fluxo para não cansar a musculatura? Identificar essa dependência de fluxo é o pulo do gato, é o grande desafio. E para resolver esse quebra-cabeça, a proposta que a gente vai analisar é justamente criar um protocolo, um passo a passo bem definido para trazer mais segurança e, principalmente, consistência para esse processo de desmame. E essa ideia não surgiu do nada, não. Ela foi inspirada em algo que já é padrão ouro para a ventilação mecânica, o teste de respiração espontânea, o TRE. A lógica é bem parecida. Em vez de ficar reduzindo o suporte de pouquinho em pouquinho, a ideia é fazer um teste mais direto para ver se o paciente já aguenta respirar com as próprias pernas, por assim dizer. E como funciona esse protocolo? Basicamente, são 4 etapas. Primeiro passo, avaliar se o paciente tem os critérios mínimos para começar. Segundo, se ele passar no teste, a gente reduz o fluxo de uma vez. Terceiro passo, ajusta a quantidade de oxigênio.
E por fim, o quarto passo, a transição para um dispositivo de baixo fluxo, bem mais simples. Certo, mas quais são esses critérios de prontidão? É um checklist bem objetivo, olha só. A saturação de oxigênio tem que estar em 90% ou mais. A frequência respiratória abaixo de 24. Nada daqueles sinais de esforço que a gente comentou. E a necessidade de oxigênio no aparelho já tem que ter caído para 50% ou menos. E aqui tem um detalhe que parece pequeno, mas faz toda a diferença: a frequência respiratória. O protocolo bate na tecla de que essa medição tem que ser feita manualmente, contando direitinho por 1 minuto inteiro. Nada de bater o olho e chutar um número, 60 segundos no relógio. Mas por que tanta insistência nisso? Bom, se preparem para esse dado, porque ele é alarmante. Um estudo descobriu que, embora os prontuários registrassem frequências respiratórias normais, tipo 18 a 20, em 72% do tempo, essas anotações só estavam certas em 13% das vezes. 13%. Isso mostra como um sinal vital tão básico e importante pode ser completamente negligenciado ou registrado de forma errada. Ok, então vamos juntar as peças. Por que essa padronização é tão importante? Qual é o impacto real de ter um protocolo para algo que, à primeira vista, parece ser uma decisão clínica simples? O efeito é gigantesco, tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde como um todo. Quando não existe um padrão, o que acontece? É um efeito dominó. Os pacientes acabam ficando mais tempo na UTI, mais tempo no hospital. Isso aumenta os custos, claro, e pior, ocupa recursos preciosos, leitos, equipamentos, que poderiam estar sendo usados por outras pessoas. E no fim das contas, a prática clínica fica totalmente inconsistente. Agora, vamos virar a moeda. Com um protocolo padronizado, o cenário muda completamente. A liberação do paciente do aparelho é acelerada, os recursos do hospital são usados de forma muito mais inteligente, a eficiência do cuidado aumenta e, talvez o mais importante de tudo, a prática clínica passa a seguir o que as melhores evidências científicas recomendam. No fim do dia, a grande lição é esta: padronizar procedimentos que parecem simples pode, na verdade, gerar melhorias profundas, tanto no cuidado com o paciente quanto na eficiência do hospital. A inovação nem sempre é um aparelho novo e caro. Às vezes, é só uma forma melhor de fazer o que já fazemos. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Fica a pergunta no ar: que outras práticas médicas do nosso dia a dia poderiam ser totalmente transformadas com a aplicação de um checklist simples, mas baseado em evidência? Onde mais um pouco de padronização poderia fazer uma diferença revolucionária?